Olá, tudo bem? Eu sou Neuza Santos, sou mestre em Reiki, sou terapeuta transpessoal e a finalidade desse vídeo é uma aula especial para a turma de mestrado em Reiki e também para o nível 3A, né? Tanto para o nível 3A como 3B no sistema Usui tibetano. E essa aula especial é sobre Reiki e cristais. Bem, nós sabemos que desde os primórdios da civilização acreditava-se no poder energético dos cristais e a energia a elas atribuída era muito grande, chegando-se até a crença de que a força desta energia regulava o campo eletromagnético da Terra para que os espíritos humanos pudessem encarnar. Acreditava-se. Segundo alguns egiptólogos, as magníficas pirâmides do Egito eram encimadas, eram construídas em cima por cristais para canalizar a energia cósmica para essas estruturas geometricamente perfeitas, a fim de preservar por muito tempo tudo o que estivesse no seu interior. Por quê? Porque os cristais eles têm 3 características muito importantes. Primeira, os cristais absorvem a energia do ambiente. Segundo, eles amplificam esta energia. E terceiro, eles devolvem essa energia para o ambiente amplificada. Então, eles passam essa energia. Muito bem. Quando nós manuseamos os cristais, as pedras para energização, devemos ter em mente que somente uma transferência parcial de energia acontece, em virtude da ressonância entre a energia dos cristais e dos nossos corpos, astral, a nossa aura, e físico, a matéria. Ao colocarmos um cristal em contato com o nosso corpo, primeiramente suas energias vão interferir em nosso corpo áurico, em nosso corpo energético, purificando nossas energias sutis, para depois atuar em nosso corpo físico, liberando, concentrando e reequilibrando todo o nosso sistema energético. Usamos os cristais e pedras para meditar, para energizar, ativar a nossa consciência, reformular estruturas danificadas. Tudo isso se nós tivermos o cuidado, né, de programar este cristal. Todo cristal ele tem, vamos dizer assim, uma função. Ele tem um trabalho, entre aspas, né? Ele tem uma função. Cada cristal tem uma função. O cristal, ele é uma consciência viva. E ele está ali para atuar conforme a sua função. Mas não podemos esquecer que ele absorve do ambiente toda a energia, né, que está naquele ambiente. Então, nós temos que ter bastante cuidado. Nós vamos pensar também que no momento que eu estou passando reiki em alguém, essa pessoa está recebendo a energia reiki e essa energia reiki recebida está sendo amplificada pelo cristal que está na pessoa, que foi colocado na pessoa.
O Reiki nada mais é do que a energia canalizada pelo reikiano, transmitida pelo reikiano e absorvida pelo receptor. A energia rei, a energia divina, a energia universal. Então, podemos dizer que todo o universo e cada ser humano são movidos por energia. Então, o Reiki ele vai equilibrar a energia humana. Nós estamos envoltos em espirais de energia e, independente da nossa vontade, nós interagimos com essas espirais energéticas que envolvem outras pessoas e os ambientes que frequentamos, né? Então, assim, no momento em que nós somos energias, nós interagimos, nós vamos realizar uma intersecção energética com as outras pessoas que estão no mesmo ambiente que nós, e por isso nós desequilibramos muitas vezes a nossa energia ou desequilibramos a energia da outra pessoa. O Reiki vai equilibrar esta energia, né? A nossa energia aqui, a energia universal, a energia Rei, que equilibra e fortalece e harmoniza a nossa energia aqui. O cristal, ele vai fortalecer essa energia, ampliar essa energia e fazer com que essa energia seja facilitada, que o equilíbrio e a harmonia dessa energia esse equilíbrio seja facilitado e potencializado, né? Então, para a gente fazer um bom trabalho com cristais, é necessário que se conheça alguma coisa sobre ele, né? É importante que nós, agentes de transformação, capazes de acelerar nossa evolução espiritual, a evolução daquelas pessoas que nos procuram, podemos ter o conhecimento daquilo que fazemos, né? Nós buscamos esse conhecimento, nós vamos aplicar uma técnica de Reiki com cristais e é importante que a gente saiba um pouquinho sobre cristais. A primeira ponto fundamental é saber as 3 características de um cristal. A terceira é buscar conhecer alguns importantes cristais, né? Nós temos que saber, bom, eu vou aplicar como, aonde, quando, sempre que eu achar necessário, tá? Então, no momento que eu sentir a necessidade, eu intuir que a importância de aplicar os cristais, né? Colocar os cristais, distribuir cristais sobre o corpo de uma pessoa. Na hora de aplicar o Reiki, tá certo. Intuir, tá certo. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é onde também. Então, onde? Bom, vamos começar pelos 7 chakras principais, né? Então, no básico, no chakra umbilical, no chakra do plexo solar, do cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Esses 7 chakras principais, eu tenho cristais específicos para estes 7 chakras, né? Então, o que eu tenho que saber, tá? Então, assim, tenho que saber, em primeiro lugar, a energia desses 7 chakras, qual é a função desses 7 chakras, certo? Então, a função do básico é ativar a consciência do nosso propósito nessa existência. Qual é a minha missão nessa existência? E qual é a energia deste chakra? É o vermelho,
A energia do chakra umbilical é na cor alaranjada e ativa a força, a criatividade, a determinação, aquela vontade de fazer, de agir, né? Plexo solar, amarelo dourado, e a função do chakra é equilibrar as emoções. Tenho que compreender que emoções é diferente de sentimentos. Então, quais as emoções, né? A alegria, a sensatez, desculpe, não é isso que eu quis dizer. A alegria, a serenidade, a paz, a tranquilidade, a calma. O chakra cardíaco, a cor é o verde e o rosa, e trabalha os sentimentos de perdão, de segurança, de amor incondicional, de compaixão. Laríngeo, a cor azul, céu, e trabalha a comunicação comigo mesmo, a comunicação com o meu corpo, a comunicação com outras pessoas, para que a minha palavra ela flua de forma compreensível, que o outro me compreenda, que eu me faça compreender, mas também que eu escute o outro e compreenda o outro. Também a comunicação com o mundo espiritual e a comunicação com tudo à minha volta. Chakra frontal. O chakra frontal é o azul índigo ou o violeta, e a função deste chakra é a percepção, a intuição, os pensamentos, e daí eu procuro ter bons pensamentos. Também a acuidade, né? A minha escuta, a minha percepção, eu enxergar com os olhos da alma, eu escutar com os ouvidos da alma. E o chakra coronário, que é a cor violeta ou branca, e a função é a conexão com o universo, a comunicação, a conexão com o meu eu espiritual e o divino, né? Então, essa questão da minha abertura para a espiritualidade, para viver, né? O meu eu espiritual, essa comunicação, essa conexão. No momento que eu sei disso, fica muito fácil eu saber quais os cristais que eu vou distribuir no meu corpo. Então, no momento que eu sei a cor que se apresenta a cada chakra, a energia de cada chakra, eu vou saber quais os cristais que eu vou distribuir e onde eu vou distribuir. Bem, uma coisa extremamente importante é então visualizarmos, né, os cristais, entendendo então
como eles, né, são distribuídos nos nossos chakras. Então, começando pelo chakra coronário, a ametista, no chakra frontal, lápis lazuli, no chakra laríngeo, água marinha, no chakra cardíaco, quartzo rosa e quartzo verde, no chakra do plexo solar, o citrino, no chakra umbilical, uma calcita, laranja, e no chakra básico, ágata de fogo. E daí eu conversando com vocês, diria que somente esses cristais que podem ser distribuídos nos nossos chakras? Em absoluto. Esta aqui, né, é um exemplo que eu dei, certo? Mas outros cristais podem ser usado nos chakras também, nos diferentes chakras, diferentes cristais, de acordo com, claro, a função de cada chakra. Então, no momento que nós distribuímos esses cristais nos chakras, nós temos que ter a consciência que eles estão potencializando a função de cada chakra, a energia Reiki que está sendo canalizada pelo reikiano e ativada na pessoa, passada para a pessoa. Então, não esquecemos que ela atrai e absorve, ela amplifica e ela repele ou ela absorve, né? Então, essas três qualidades. Bem, que cuidados nós precisamos ter ao usar um cristal? Primeiro, nós temos que cuidar dos nossos cristais. Nós temos que mantê-los limpos e energizados, isto é, ao usar os cristais em uma pessoa, antes de distribuir, né, no corpo de uma pessoa, eu preciso limpar esses cristais. E eu sempre coloco para os meus alunos, né, qual é a forma de limpar? Passo primeiro por uma água corrente, depois limpa com Senriki, coloca o cristal na mão. Nós vamos colocar o cristal em nossa mão. Passo Senriki, 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 Senriki. O Senriki é um símbolo de limpeza. Fico ali uns 2 minutos e meio, 3. Passei, purifiquei esse cristal e vou passar o Shokurei, 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 e programo esse cristal para que ele atue na cura, na energização, na transmutação, enfim, no que conforme a função dele para a cura espiritual e física das pessoas. Então, vou limpar e programar um por um. Quando eu tiver com todos já, né, todos os cristais, todos já estiverem limpos e programados, então eu vou usar. Devo ter mais de um kit, certo? Esse aqui é um kit. Devo ter mais de um, porque se eu usei
este kit com uma pessoa, eu preciso deixar um tempo entre 2 a 3 horas, né? Descansando esse cristal, usar um sprayzinho de limpeza ou lavar em água corrente. Então, sempre ter este cuidado, né? Antes de usar, programar os cristais, nunca colocar um cristal sobre uma pessoa sem estar programado, limpo e programado, purificado e programado. E depois que eu programar, eu só tenho que ter o cuidado de deixá-los descansar e limpar com um floralzinho de limpeza, que eu uso esse aqui é um floral de limpeza, mas também posso passar em água corrente. Então, sempre ter esse cuidado. Qual frequência nós vamos limpar os nossos cristais? Depende do quanto nós utilizamos as pedras e cristais. Vai depender. Limpar de 2 a 3 vezes ao mês, se ela estiver no ambiente, né? Se ela for uma pedra que eu uso no ambiente, eu vou programar essa pedra para atuar no ambiente, limpar com Senriki, né? Ou em água corrente, botar uma energia Reiki nesse cristal, programar para que ele fique trabalhando a espiritualidade, essa pedra em específico, né? Então, eu vou programar e, então, assim, de 2 ou 3 vezes ao mês, eu vou limpando, purificando esse cristal. É importante ressaltar também, em algum momento, tu pode sentir que necessita, olha, tô precisando, essa pedra aqui, esse cristal precisa ser limpo. Então, eu vou limpar, não preciso seguir regras, né? A nossa intuição é que vai determinar. Uma outra coisa importante, que falando de limpeza, né, que nós temos a limpeza física, que é lavar com água, limpeza energética, passar energia, limpar com a energia, e a energização, que é colocar energia Reiki aqui, programar para qual é a finalidade, para que vai ser usado. Quem não é reikiano, né, vai utilizar o quê? Vai utilizar o sol, a terra, né? Vai deixar durante uma noite, ou pegar uma chuva, tudo isso tá certo, tudo isso é bom, não é que seja ruim, não é que seja desnecessário, não, é que o Reiki é energia universal, é energia, ela tem tudo, né? Toda a energia está canalizado pelo Reiki, é a energia Rei, né? A energia divina. Então, se eu estou canalizando a energia Rei, a energia divina, para este cristal, eu não preciso colocar na chuva, eu não preciso colocar no sol, vou fazer esse ritual se eu quiser, né? Um incenso, né? Passar um incenso, não. Se eu quiser, eu vou passar, mas não há necessidade se eu passar a energia Rei. Então, existem formas também, né? As pedras roladas, elas são usadas nas pessoas e é a mais adequada para ser usada. A pedra bruta, ela é mais para ambiente, né?
tô vendo aqui. Uma outra questão importante, assim, a função, né, de cada pedra. Eu tô me situando aqui para eu não me perder e não deixar de falar, né? Cada pedra, ela tem a sua função, como eu falei, né? Então, começando assim, pela ágata de fogo. Então, a indicação da ágata de fogo é uma pedra linda, maravilhosa, né? Além dela atuar, né, na vitalidade, né, a energia do fogo, a energia, né, da força, tanto física quanto psíquica, ela é conhecida também, ela pode ser usada aqui no umbilical, ó, porque ela também atua na força física, ela atua, né, na força psíquica, ela é também uma pedra, né, para vitalidade e para proteção também, proteção da nossa energia. E ela tem a ver também, né, com essa questão da disposição e da conexão com essa luz, essa consciência daquilo que, para aquilo que eu vim, qual é a minha missão, né? Me conectar então com essa verdade. Uma outra pedra, né, que é também pro chakra básico, são as pedras pretas, né? Ela fortalece, né, a coluna, a turmalina negra, ela é uma das pedras que faz, nos estrutura, né? Os nossos ossos, então tem muito a ver com o físico, né? Com as nossas articulações, com os nossos ossos, com as nossas vértebras, com a nossa coluna, com o nosso enraizamento. Então, a turmalina negra também é uma pedra muito importante para esse fim, assim, para esse chakra. A ônix, que também é uma pedra preta, né? Ela também tem a ver com o poder, porque para eu conseguir realizar a minha missão, eu preciso me empoderar, né? Então, ela aumenta o nosso poder pessoal, a ônix. Então, aqui nós estamos falando de básico, chakra básico. Depois, nós vamos falar da calcita. A calcita, ela é uma pedra que ela tem a questão assim, da energia da cor alaranjada do chakra umbilical, mas ela é uma pedra que ela também pode ser usada aqui no laríngeo. Mas a cor dela é laranja e a cor do laríngeo é azul, né? Mas não tem importância. A calcita laranja é a pedra, a pedra da comunicação, da alegria, da organização da nossa fala, da questão mental, dos nossos pensamentos, porque para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa falar e consiga representar graficamente, né? Nós precisamos de uma organização mental, e a calcita nos proporciona esse atributo, né, que nos facilita a comunicação, tá? E ela também
pode ser usada aqui no plexo solar, porque ela é uma pedra que ela atua no nosso aparelho digestivo. Então, olha só, ela pode ser usada no umbilical, no plexo solar e aqui no chakra laríngeo. Depois nós vamos para o citrino. Citrino. Eu tô vendo aqui se eu acho outras. Citrino. Bom, o citrino é essa pedra maravilhosa, tá? E ela atua no nosso chakra do plexo solar. Ela é uma pedra que aumenta a nossa força pessoal também, né? Ela atrai oportunidades, ela atua no nosso aparelho digestivo, nas nossas emoções, e ela também pode ser usada aqui, porque ela aumenta a nossa força pessoal também, né? Ela é uma pedra que atua na nossa prosperidade. Muito importante, ela atrai as coisas para nós, sucesso, né? O quartzo rosa é a pedra do amor. É a pedra do amor. Ela atua no chakra do chakra cardíaco. Ela atrai a energia do amor divino para nossa vida, purifica as energias ao redor. Então, ter um quartzo rosa no ambiente é muito importante, e ela melhora os relacionamentos conjugais e familiares. Por quê? Porque ela trabalha sentimentos, né? Então, é uma pedra muito especial o quartzo rosa. O quartzo verde, eu adoro essa minha porque ela parece um coraçãozinho, né? É linda. O quartzo verde é da vitalidade e da saúde. Ela aumenta a nossa disposição, acelera o metabolismo, ela rejuvenesce e ajuda a evitar problemas de saúde. Ela cura, né? Então eu posso usar ela em qualquer chakra, tá? Para curar o nosso físico. Ela fortalece toda a nossa saúde, tá? E aumenta a nossa disposição. Chakra cardíaco, mas também posso usar em qualquer outro chakra. Posso usar nos chakras secundários das mãos, qualquer outro chakra, tá? Depois vamos para esta pedra, que é a pedra da água marinha, né? A água marinha, ela trabalha a capacidade de expressão. Como eu expresso, né, aquilo que eu sinto, as minhas emoções. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer, de expressar. A gente deve usar nessas pessoas a água marinha, aquelas engasgadas, né? Quando tu tá assim, obrigada a ficar engolindo sapo, sabe? Ficar quietinha, não falar nada, não. Vamos usar para que nós possamos expressar de uma forma tranquila, de uma forma sábia, de uma forma amorosa. Também auxiliam a colocar, né, aquilo que está nos angustiando para fora, né? Aquilo que está mexendo com o nosso emocional, bloqueando a nossa criatividade. Às vezes a gente não consegue exteriorizar os nossos sentimentos, a nossa criatividade. Então, a água marinha, ela é uma excelente, a sua função é excelente para a comunicação. Depois nós temos a lápis lazuli. Lápis lazuli
é uma pedra que se usa no chakra frontal, né? E ela é a sodalita também, né? A sodalita, deixa eu ver se eu tenho aqui a sodalita. Na verdade, esta aqui é a sodalita. Ela alivia tensões, os nossos medos, equilibra os conflitos internos, né? E emoções, e ativa a coragem, a persistência, a força espiritual. Então, a força espiritual, chakra frontal. Mas quando fala em equilibra as tensões, né? Então, aqui, os sentimentos que nos tensionam, né? E aqui, a coragem é no chakra umbilical, a força, a coragem. Então, nós podemos usar a sodalita no chakra umbilical, no chakra muito bem. Vamos continuar então com a mandala de cristal. Então, aqui está a mandala de cristal. Mandala de cristal, o meu é uma estrela, e eu tenho que ter um papel, um lápis e os cristais. Então, aqui, ó, os cristais, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cristais biterminados menores e um cristal mais poderoso que nós vamos chamá-lo de cristal mestre. Cristal mestre. E um cristal gerador, pode ser uma pirâmide também, pode ser uma esfera, um cristal que vai ser o nosso cristal gerador que vai no centro da mandala. Então, nós precisamos de 8 cristais, tá? 8 cristais. Muito bem. Para nós fazermos esta mandala, qual é a intenção desta técnica? É potencializar as nossas metas, potencializar as nossas intenções. Então, por exemplo, eu quero realizar uma viagem. Eu tenho um projeto de realizar uma viagem. Então, eu vou escrever em um papel a lápis que eu vou realizar a viagem até dezembro de 2020 para determinado lugar e ficar por determinado tempo. Eu tenho que especificar bem a minha intenção, o meu pedido, tá? Depois que quando eu inicio a escrever, tá? Eu coloco assim, eu, Neuza, tá? Eu estou feliz e grata por realizar a minha viagem para o Japão, Tóquio, em dia 5 de dezembro de 2020 e ficar por 10 dias. Realizar esta viagem. Estou feliz e grata. Então, eu coloco no presente. Eu estou feliz e grata por realizar a minha viagem ao Japão no dia 5 de dezembro de 2020 e permanecer nesse lugar por 10 dias. Eu estou feliz e grata por comprar meu carro zero até dia 15 de agosto de 2020. Um carro, sei lá, coloco a marca lá do carro, tá? Eu estou feliz e grata por, não sei, fazer uma festa de 15 anos, um casamento, não sei,
tá? Então, comprar uma casa tem que colocar no presente. A minha meta, ela tem que ter 2 E's. Ela tem que ser ética e tem que ser ecológica. 2 E's. Ética, porque tem que ser ética. Ela não pode prejudicar alguém. E ecológica não pode prejudicar nenhum lugar. Certo? 2 E's. Então, depois que eu escrevi a minha meta no papel, a lápis, tá? No presente, eu vou colocar, tá? Os símbolos Hon Cha Shonen, Senriki, Shokurei, Daikomyo neste papel. Eu vou dobrar e vou colocar. Então, Hon Cha Shonen, e escrever Hon Cha Shonen 3 vezes. Depois, eu vou colocar o Senriki, 3 vezes. Depois o Shokurei, 3 vezes. E o Daikomyo, 3 vezes. Depois que eu escrevi, tá, e coloquei o símbolo, eu vou dobrar e vou colocar na minha mandala. Certo? Coloquei lá no centro da minha mandala. A minha mandala, ela tem que ser de vidro. Ela tem que ser de vidro, de papelão. Não é que ela tem que ser, tá? Eu, Neuza, prefiro que ela seja natural. Então, de papelão, de madeira, de vidro, de mármore, tá? Com uma pedra. Eu prefiro do que plástico ou acrílico. Eu prefiro natural. Ela deve ser uma estrela de 6 pontas ou um antacarana. Tá? Uma estrela de 6 pontas ou um antacarana. Depois eu vou colocar o cristal gerador e em cada ponta da estrela eu vou colocar um cristal. E com este cristal e com o cristal mestre, é o cristal mais poderoso do grupo, eu vou fazer o Hon Cha Shonen, Hon Cha Shonen, Hon Cha Shonen, Hon Cha Shonen, Senriki, 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 Shokurei, 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 Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. E daí venho, deixo aqui nesse cristal a energia, volto para esse. Deixo nesse, volto para esse. Mentalizando o pedido, mentalizando a intenção. E vou fazendo. Vou colocando por de 3 a 5 minutos. E no final, eu vou programar que esta mandala seja ativada de 1 em 1 hora pela minha egrégora reikiana por um período de 72 horas. Programo e deixo o cristal mestre aqui do ladinho, né? Aqui. Certo? Então, essa é a mandala de cristal, é para ativar. Muito bem. O que eu preciso dizer? Assim como eu falei antes, que os cristais, eles precisam ser purificados, eles têm que ser limpos e têm que ser programados, energizados, nós temos que fazer com cada cristal da nossa mandala.
Então, a primeira coisa é lavar em água corrente ou com floral de limpeza, colocar em nossa mão, sem Reiki, limpa, visualiza, transmutando a energia negativa e chokurei. Eu programo esse cristal para que ele atue na energia, potencializando a energia Reiki em minha mandala, ativando e potencializando todos os pedidos colocados na mesma. Então, deixo por 3 a 5 minutos e vou programar cada cristal, tá? Cada um. O gerador, os 6 cristais gerador e o mestre. Uma outra coisa importante é que os cristais da mandala, todos os cristais da mandala, eles têm que ser translúcidos, eles não podem ser coloridos. Eu tô falando da mandala de Reiki, eu não tô falando de outra mandala, eu tô falando de Reiki. Mandala de Reiki é cristal translúcido. Se tu quiser fazer com outra cor, com outra energia, eu aprendi assim, tá? Também não quer dizer que esteja, não sei. Eu aprendi que a mandala de cristal é cristal translúcido. Só de 2 formas, o Antakarana e a estrela de 6 pontas. Material natural, mármore, vidro, papelão, tecido natural, algodão, linho, né? Ou madeira. Tamanho da mandala. Tamanho que quiser. Pode ser uns cristais pequenininhos, pode ser um maior, pode, tamanho que tu quiser, tá? Mas eles devem ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? E para que haja um equilíbrio e, né, tenha uma harmonia, tá? Então, a mandala vai ficar programada por 72 horas, 48 horas, 72 horas. Se eu for viajar, eu levo o cristal mestre, não misturo com celular, com outras coisas, tá? Deixo ele separadinho, coloco lá num potinho, num estojinho, né? E levo ele, o cristal mestre, e de lá onde eu estou, eu vou imaginar que a mandala está na minha mão, coloco Honsha Seishonen, Senriki, mantra 3 vezes, Shokurei, mantra 3 vezes, Daikomi e outros símbolos que tu quiser, tá? E vou passar como se eu estivesse com toda a mandala à minha frente. Programo para 72 horas e guardo o meu cristal mestre, tá? Então, assim, posso colocar quantos pedidos eu quiser. Cada vez que eu for colocar um pedido, tá? Eu tenho que passar energia e reprogramar a mandala por mais 72 horas, certo? Vou colocar os pedidos e vou reprogramar. Vamos supor que esse pedido tenha sido atendido. Aí, o que eu vou fazer com esse pedido? Eu vou agradecer e vou queimar. Vou usar um recipiente para queimar, tá? E vou queimar o pedido agradecendo
por ter sido atendido. Enquanto queima, eu agradeço. E isso tem uma potência, porque todos as intenções, elas vão ser potencializadas, né? Elas vão ser potencializadas com cada cristal, a potência de cada cristal que está aqui, certo? Porque nós vimos que ele intensifica a energia. A energia Reiki que está aqui nesse cristal está intensificando as minhas metas. E depois esse papelzinho que foi queimado, eu vou colocar, né, lá na graminha, tá? Colocar na grama. Então, gente, tudo que a gente pode usar, né, com os cristais. No nosso ambiente, nós também podemos usar, tá? Os cristais, por exemplo, usar uma pedra de ametista, né, bruta, para ir transmutando, programo ela com Reiki também, potencializando a energia da transmutação. Também posso colocar um quartzo rosa, para que essa energia de amor, ela flua, né, porque o amor cura todas as coisas. Então, para que essa energia de amor possa intensificar no meu ambiente de trabalho, de cura, no meu ambiente terapêutico. Também posso colocar esta pedra, deixa eu ver se eu não me lembro o nome dela, mas eu vou ver aqui. O nome dela como é que é? Me lembro o nome. Não tenho ela aqui. Não, eu não tenho o nome dela, parece que é peridoto. Mas ela é uma pedra para trabalhar o terapeuta. Então, essa pedra, ela é especial para mim, porque ela tá me fortalecendo, trabalhando a minha percepção, a minha intuição, né? Então, assim, gente, as pedras, elas são muito importantes. Não é à toa que elas são usadas há muitos eras, né, antes. Uma outra coisa bem importante, assim, sobre as pedras é que o que ela significa? Cristal. O que a palavra cristal, procurando no dicionário, significa? Significa gelo, significa pureza, significa límpido, ou aquela que guarda Cristo dentro de si. A consciência crística. Cristo, cristal, aquele que guarda Cristo dentro de si. Então, uma pedra, aquele que guarda Cristo dentro de si. Não é lindo? Então, assim, eu encerro a nossa aula sobre Reiki e cristais.